Bom dia, turma do sexto ano. Aqui é o professor Vitor de Geografia. Nós estaremos discutindo o capítulo 7, os agentes externos do relevo, nas páginas 170 a 176. Na aula passada, nós discutimos sobre os agentes internos. Então, esses agentes internos provocam a modificação do relevo a partir, certo? Da terra, de dentro da crosta, como terremotos, vulcanismo, tectonismo, entre outras coisas. Os agentes externos, pelo contrário, eles são exteriores ao relevo, mas eles provocam aí a mudança do relevo, ok? Nós iremos então ver como ocorre o intemperismo, ou também chamado de meteorização, a qual nós iremos nos referir apenas como intemperismo aqui. Nós iremos observar como ocorre esse processo. O que é então intemperismo? Nada mais é que o processo de desgaste das rochas, certo? E esse desgaste vai formando um manto, né, chamado manto de intemperismo, e ele se dá de três maneiras possíveis, né? O intemperismo físico, o intemperismo químico e o biológico. Então, o que é o intemperismo físico? Nada mais é que ele ocorre principalmente em lugares quentes, mas ele também pode ocorrer em lugares frios. Durante o dia, as altas temperaturas fazem com que as rochas elas se aqueçam e se expandam. Então as rochas elas começam a se expandir. No cair da noite, certo? A temperatura também cai. E essas rochas elas vão sofrer um processo, certo? De encolhimento. Esse processo de dilatação e encolhimento durante o dia, durante o passar dos dias, o passar dos anos, faz com que a rocha vá se enfraquecendo e se esfarelando, certo? Até quebrar e, de fato, formar alguns processos de desgaste bem interessante, como vocês vão observar na página 170, na Ilha da Pedra Calcária em Beirute, lá no Líbano. Né? Essa formação ela é fruto de um intemperismo físico, ok? Nas regiões frias, ela ocorre o seguinte: as águas que estão depositadas nas fendas das rochas, quando a temperatura cai muito, que essa água congela, ela começa a se expandir também, e quando derrete, ela começa então a se recolher. Então esse processo faz com que a rocha ela vá se dilatando e se encolhendo e fazendo com que ela de fato venha a quebrar, ok? Sobre o intemperismo químico, está estreitamente ligado, certo, a chuvas, os rios, aos lagos, os oceanos, que eles acabam trazendo e levando diversos elementos, né, químicos, diversos minerais das rochas, e acaba que esses pequenos fragmentos eles começam a comprometer a composição química das rochas. Então ocorre aí a modificação, né, do relevo através desse processo das águas da chuva, dos rios, dos lagos, está trazendo esses diversos materiais fragmentados para poder então estar alterando quimicamente as rochas, ok? E existe a terceira forma de modificação, né, do processo de desgaste das rochas, que é o biológico, ok? Que aí é a parte que cabe todos nós, certo? O intemperismo biológico ele se refere à ação de organismos vivos, sejam eles vegetais, sejam eles animais, e nestes inclui nós, os seres humanos, certo? Sobre as rochas, a modificação das rochas, e nós podemos observar na imagem da página 171 alguns desses organismos vivos que vão ali alterando as rochas, alterando o relevo, como fungos, como minhoca, como formigas, como bactérias, né, tatus e o próprio ser humano também, ok, gente? Nós bem sabemos que os ventos, certo, são compostos, são uma força composta que também altera o relevo, certo? A ação dos ventos, ou também como é chamado, a eólica, certo?
Então, primeiramente, nós iremos discutir que há um relato, né, mitológico sobre o poder desses ventos estava ligado, né, na Grécia, à antiga ilha de Eólia, onde vivia uma majestade chamada Éolo, que ele era querido dos deuses imortais Olímpio e vivia nesse castelo, certo, muito rico, nessa ilha flutuante, cercada de gigantescas muralhas de bronze, certo? Então um dia um herói chamado Ulisses chegou a essa ilha. Ele foi recebido, foi bem tratado e tudo. Então ele ficou conhecido como Odisseu. Ele chega até o rei Éolo, né, com suas histórias, com suas fábulas, as aventuras do mar, certo? O rei o escuta, dá presentes a Ulisses, dá um saco, né, que é feito de couro, de novilho, 9 dias de idade, onde nesse saco estava preso todos os ventos, segundo o relato mitológico. Então ele possuía esse poder, certo? Porque Zeus o tinha tornado o senhor dos ventos e tudo mais, certo? Para facilitar o retorno de Ulisses à sua casa, o rei deixou ele livre, né? Para que ele pudesse então estar utilizando. Então o rei, né, decide deixar Ulisses livre para ele ir para sua casa e ele dá liberdade apenas ao vento poente. Só que quando Ulisses chega ao navio, os marinheiros eles vendo aquele saco acham que são riquezas, são ouro e prata e tudo, e acabam, né, arrebentando o saco e abrindo, libertando os ventos. Esses ventos agitam o mar e levam Ulisses de volta para a ilha, né? Então o rei fica muito furioso com o retorno de Ulisses à ilha e acaba libertando os ventos pelo mundo, pela terra, certo? Dando independência aos ventos para eles para que eles rodeassem a terra por onde bem quisessem. Esse relato, né, você vai poder encontrar ele na obra Odisseia de Homero, e é um dos mitos, né, da Grécia Antiga, que foi realmente criado para explicar aí um dos agentes externos que atuam na modificação do relevo. Então esses agentes externos são os ventos, ok, gente? Então você pode se perguntar como o vento ele molda o relevo, certo? Então ele molda através de destruir certas rochas, de levar, esculpir, modelar, certo? Transportar sedimentos, depositar sedimentos no fundo de mares, de rios, de lagos. E ele vai então fazendo esse processo, né? Acumula em um canto, retira de outro, como a gente vai ver, por exemplo, na questão das dunas, né? Mais à frente, que o vento ele exerce de fato um papel muito relevante nesse processo. O vento então ele tem ações destrutivas e construtivas. Quanto às suas ações destrutivas, elas se resumem aí entre deflação e corrosão, ok? Então, o que é cada uma dessas ações destrutivas do vento? Deflação e corrosão. Vamos primeiro entender o que é deflação. Nada mais é que a retirada de materiais que estão ali soltos nas rochas, certo? O vento retira esses materiais e os leva para outros locais. Então essa é chamada deflação. É retirada desses materiais das rochas e vai levando eles para outros locais. Já a corrosão, certo? Acarreta justamente no desgaste, no choque dos materiais com outras superfícies. Então, a deflação, né, o vento leva os materiais. Na corrosão, esses materiais vão se chocando contra as superfícies e vai acarretando um processo de desgaste, chamado aí de corrosão. Ok, gente? Esses dois processos aí, né, das ações destrutivas dos ventos, podem gerar dois outros processos, ok?
os regs, certo? O que são eles? Através da deflação, os ventos acabam levando e depositando materiais maiores, mais pesados, e eles acabam criando desertos, verdadeiros desertos pedregosos. Aí esses desertos de pedra, né, são chamados de regs. Vocês vão ver observar um exemplo na página 174, vai ter imagens mostrando regs, ok? E pode acontecer também um outro processo, que é a formação de oásis. Como assim, professor? É que esses ventos acabam retirando areia de um único local e provoca escavações e até uma depressão de fato no terreno, que acaba expondo o lençol subterrâneo, e aí nascem os oásis no meio do deserto, ok? Também são provocados pela ação dos ventos, ok, gente? E aí vem, para nós finalizarmos essa ação do vento, certo? Existe o processo também, né? Já nesse processo de regs e oásis, são processos construtivos do vento, são ações construtivas. Enquanto deflação e corrosão são destrutivos, regs, oásis e dunas são construtivos. Sendo que as dunas, elas são formadas por grandes tempestades de areia. Então, os ventos, eles acabam levando muita quantidade de areia de um local para o outro e depositando esses sedimentos, essa acumulação em um certo local, que acaba sendo uma quantidade tão absurda que forma verdadeiras montanhas, né, de areias, as quais nós denominamos como dunas, ok, gente? Então essas aí são as ações dos ventos. Vamos observar sobre as ações das águas do mar, também chamada de marítima. E sobre essa ação dos mares, nós podemos observar também um fator que se iguala à ação dos ventos, que é o fator destrutivo e construtivo. Então o mar destrói e reconstrói o relevo também. Uma dessas ações do mar nós podemos citar a abrasão, certo? O que são, professores, o que são as abrasões? Ou o que é a abrasão, certo? Vamos observar. A abrasão, gente, nada mais é que o processo de erosão provocado pelas ondas do mar, certo? Então, aquele mesmo processo de levar sedimentos e chocá-los com outros sedimentos, com rochas, né? Chocá-los de fato com outras superfícies leva à destruição dessas superfícies. Esse processo é chamado de abrasão. Esse processo gera outro fenômeno, né, das águas do mar. Já que esse é um destrutivo, ele gera um construtivo, que são as falésias. Então, o que são as falésias, certo? Nesse processo, principalmente nas regiões de costas, né, e litorais, essa ação constante das ondas sobre o relevo acarreta num desmoronamento de certas partes dessas rochas, e essas rochas acabam formando paredões, né, de forma bem como se fosse proposital de fato, e esses paredões eles ficam localizados em contato com a água do mar e formam ali uma espécie de, né, laguinho ali, mas abastecido com água do mar. Essas são as falésias, certo? Então é um processo formado pela abrasão. Só um instante, voltamos aqui sobre as praias, ok, gente? As praias, elas também são um processo de modificação do relevo, certo? Elas são formas do relevo, são baixas, certo? Elas estão no nível do mar, e elas são formadas, gente, pelo acúmulo de sedimentos, que é a ação das águas dos oceanos, de mares, de rios, né? Não existe praias apenas nos litorais, né? Em contato com o mar, não. Existe praias de rios, belíssimas, inclusive, aqui no Brasil, né? Existem algumas dessas praias de rios que são muito bonitas, gente. Então, os rios, as águas, elas acabam jogando esses sedimentos para as costas e formam as
praias, ok? E esse processo aí também forma os tômbolos, certo? O que são os tômbolos? Os tômbolos nada mais é que a formação de uma espécie de cordão que liga as ilhas ao continente. Então esses tômbolos são gerados pela ação do mar e eles acabam criando esse cordão de ligação das ilhas aos continentes. Vocês vão observar um tômbolo na página 177, numa praia na Espanha. É uma pequena faixa, né, de terra, como se fosse uma praia ali que liga uma pequena ilhazinha no mar até o continente, ok? E para finalizarmos, tem as restingas. O que são restingas, professor? É de comer ou é de passar no cabelo? Brincadeiras à parte, as restingas, gente, elas são formações, né, nos litorais, que elas são constituídas por uma linha formada por sedimentos que são levados pelo mar e eles formam um cordão paralelo, certo, ao litoral. Então, é uma espécie de cordão que fecha dali da parte do mar em paralelo ao litoral. Nós vamos observar aí, né, algumas dessas restingas no litoral brasileiro, principalmente no sul do nosso país, certo? Esse cordão, né, que é um cordão arenoso também, ele, novamente, eu saliento, ele é formado pela ação dos mares e os mares acabam levando esses materiais e depositando junto às praias e próximo às praias em paralelo e formando, né, esses cordões em paralelo, a, esses cordões arenosos em paralelo ao litoral e o que dá origem então ao que nós chamamos de restingas, certo? Então, nós podemos citar as restingas de Patos e Mirim, no Rio Grande do Sul, de Araruama, no Rio de Janeiro, entre outras aqui no nosso país, ok, gente? Então, são exemplos aí das ações da água, do mar, também chamadas de marítima, que vai alterando o relevo, ok, gente? Gente, a aula de hoje encerra por aqui. Releiam o material e a atividade eu vou estar mandando por áudio para vocês. Tudo de bom para vocês e tenham um bom dia. Tchau.